Samuel. Oi. Tá valendo? A hora que você quiser. Ei! Fala, galera, como é que estamos? Eu sou o Samuel Ninô. Não fala Samuel Ninô, né? Só Samuel. Se você quiser. Não, vou falar só Samuel. Por que tá o Samuel Ninô? Mas esse é o seu Ninô, você pode falar Samuel Ninô. É, né? Você pode colocar como é que chama lá, no coisa? Pega a Visão Podcast com o Samuel Ninô, pô. Gostei disso aí. Ué. Mas eu vou falar só Samuel. Pode Tem algum empresário bala? Sua escolha. chamar de Samuel? Tem o... O segredo da audiência. É, Samuel Ninô, velho. Você já tem o grupo Ninô. é verdade. Então. Acho que faz um feat. Legal. Bora, valendo? Fala, galera, eu sou o Samuel Ninô e esse é o nosso episódio 0 do... Eu vou fazer. Esse é o episódio 0 do Pega a Visão. Mas falando sério, é um projeto que estava adormecido no meu coração durante muito tempo, mas aí encontrei os parceiros certos para estar compartilhando isso com você e de alguma forma tentar gerar algum valor, algo que possa te ajudar no cotidiano aí da sua vida, tá? Bom, nesse episódio 0 eu quero contar um pouco da minha história, porque a partir daí vocês vão conseguir ter uma noção do que vai vir nos próximos capítulos, nos próximos episódios. A minha ideia é estar trazendo as pessoas que fizeram parte da minha vida nesses anos que eu empreendo, nesses anos que eu sou cantor. E eu tenho certeza que isso vai te trazer vários insights, coisas boas para você estar aplicando aí na sua vida. Uma das minhas preocupações é trazer gente real, gente palpável. Como assim? A maioria dos podcasts a gente tem aquelas pessoas macro, né, gigantescas, referência do segmento. E de certa forma, talvez fique um pouco distante da nossa realidade. Então a ideia é trazer pessoas que têm sucesso, mas que estão aqui no nosso cotidiano, que você vai encontrá-la aqui se você for de Brasília, são mais acessíveis. E isso, de certa forma, eu acredito que vai deixar mais fácil de você poder trazer para a sua vida. Para você ver que, de fato, é possível e que não é algo muito distante, tá? Bom, para começar, eu sempre fiz muita coisa. Eu sempre fui aquele cara que eu nunca segui muito um padrão. Na época em que todo mundo falava, pô, você tem que focar, você tem que fazer só uma coisa, eu decidi, desde lá de trás, a fazer o que eu estava com vontade. Eu sempre pensei que a vida é muito curta pra gente poder ficar se limitando. E aí, sei lá, passa-se anos e anos e depois você tem aquele arrependimento. Pô, eu queria dançar, nunca dancei. Eu queria fazer tal coisa, nunca fiz. E eu não. Eu sempre fiz o que eu estive com vontade de fazer e o principal, me entregava para que o negócio acontecesse mesmo. Me entregava, dava o meu melhor. A minha história ela começa aos 8 anos de idade, quando eu entro na Escola de Música de Brasília. Meus pais sempre tiveram essa iniciativa de colocar eu e os meus irmãos na escola de música. E aí o meu primeiro contato com música começa daí. Eu já me apaixonei logo de cara. Paralelo a isso, na minha escola, eu comecei a tocar cavaquinho, me envolver com algumas pessoas ali. Então, desde os meus 8 anos de idade, eu entro na escola de música, fiquei lá durante 6 anos. Depois eu saio, entro no Clube do Choro de Brasília, fico mais 2 anos. Então, meu contato com a música vem desde cedo. Só que, paralelo a isso, eu sempre tive uma mente muito empreendedora. Engraçado. Aprove a Deus que eu nascesse assim com uma certa visão. Eu sempre dou alguns exemplos. O primeiro deles é que com 12 anos eu tinha um patinete. Talvez a galera aí que seja mais nova não saiba nem o que é um patinete. Hoje nesse mundo em que tudo é elétrico, né? Mas sou aquele patinete raiz que na roda de trás tinha um freio e você tinha que frear. E eu levava esse patinete para a escola.
A escola eram 6 aulas, então a minha aula de educação física eram 2 aulas, eu usava o patinete nessas 2 aulas, e nas 4 aulas seguintes, eu com os meus 12 anos, 11 anos, eu alugava para os meus amigos. Então, engraçado, né? De onde que veio essa expertise? Enfim, confesso, não sei, penso que foi algo de Deus mesmo. Isso não quer dizer que não pode ser desenvolvido esse pensamento mais empreendedor. Mas eu alugava e olha só que curioso. Na época, o patinete, se você freasse com muita força, a roda travava e aí acontecia um desgaste. Então a roda ela deixava de ser roda, ela ficava meio que pulando. Então, na época, eu alugava e já... Que foi, mano? O pulando ficou estranho? Mas era o que acontecia mesmo. O patinete, ele ficava... Se você freasse de uma maneira muito brusca, né? A roda... E aí, quando você ia andar, não ficava aquela coisa fluida, né? Ficava bem deselegante. E aí, olha só o que acontece. Na época, eu chegava para as pessoas que eu ia alugar esse patinete, eu falava... Cara, se tem que frear de maneira moderada. Se você frear muito bruscamente, vai desgastar a roda de uma maneira irregular e você vai pagar uma multa. Então eu com 11, 12 anos de idade, eu já alugava meu patinete, cobrava a multa. Um outro exemplo que eu gosto sempre de compartilhar é porque lá em casa, hoje nem tanto, mas antigamente o espelho de tomada, de interruptor de luz... você tinha que colocar um parafuso em cima e um parafuso embaixo para você poder fazer a manutenção ali, né? Então, naquela época, eu pegava um espelho desse onde tinha linha telefônica, tirava um lugar que era mais escondido assim na casa, tirava esses parafusos e guardava o dinheiro que eu ganhava dessa locação nesses espelhos. Então, assim, desde moleque, desde muito pequeno, eu já tinha essa questão mesmo, esse pensamento de empreender, de juntar e guardar dinheiro. Eu lembro que quando a minha mãe pedia, sei lá, para eu ir na padaria, obviamente eu iria na padaria, mas eu sempre brincava com ela, não, eu vou, mas você paga um frete. Ela me dava 10 centavos. Então, foi algo que Deus colocou no meu coração muito cedo, essa veia empreendedora. Então, por um lado, eu estava me apaixonando pela música e por outro, eu sempre tive essa característica. Seguindo, quando eu estava por volta ali dos meus 19 anos, tinha banda na escola, né? Tocava cavaquinho, já cantava essa época. Eu olhei para as minhas referências aqui de Brasília, os cantores que eu me inspirava aqui em Brasília. E olha só que curioso, quando eu analisei a vida deles, eu fiquei um pouco... Como que eu posso dizer? Seria um pouco chateado, assim, porque eu queria mais. Quando eu olhava onde eles moravam, o carro que eles dirigiam, eu pensava comigo, cara, quando eu chegar na idade deles, eles são, tipo assim, minha referência, meu super-herói, a pessoa que eu admiro, que tem um talento inquestionável. Mas eu pensava comigo, cara, quando eu chegar na idade deles, eu quero mais. Quero estar com um carro melhor, quero estar com uma casa mais confortável. E aí, aos meus 19 anos, buscando esse meu sonho mesmo de empreender e de ter alguma relevância, de trazer um conforto para minha família, eu paro totalmente com a música e abro a minha primeira empresa. Eu pivoteei toda a minha energia para essa questão do business mesmo e abri a minha primeira empresa, que foi a Ninô Informática, uma empresa de manutenção em computadores, e a Ninô Assessoria Contábil. Eu abri as duas empresas juntas. A Ninô Assessoria Contábil era uma empresa de contabilidade empresarial e de condomínios. E aí, nessa ocasião, eu focado ali, fiquei 2, 3 anos trabalhando mesmo, dormindo cerca de 3 a 5 horas por noite, trabalhando. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha um quarto. O que eu fiz? Eu vendi a minha cama, com o dinheiro eu comprei uma mesa de escritório, fui dormir no quarto da minha mãe, eu tinha uma cama de casal, minha mãe separada, dormia sozinha. Então assim, eu fui dormir, meu quarto passou a ser o da minha mãe, porque eu abri a minha
as minhas primeiras empresas literalmente no quarto, lá de casa, no meu quarto. E trabalhei bastante, depois de 3, 4 anos empreendendo, que eu fui começar a ter algum resultado que foi me possibilitando um conforto, né? Melhor de vida, podendo comprar uma roupinha diferente, enfim. E aí eu fui participar de um seminário de negócio mesmo, business. E no final desse seminário, a pessoa que estava ministrando esse seminário, ela falou o seguinte: você quer saber com o que você deveria trabalhar? O que você deve fazer da vida? Ela falou: se não existisse dinheiro, o que você faria? Nessa hora, a música explodiu na minha cabeça. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar a trabalhar com isso. Porque senão corre o risco de quando eu ficar mais velho, me sentir frustrado por não ter trabalhado nessa que é uma das minhas grandes paixões. Então daí, eu não sabia ao certo como voltar para a cena do samba, do pagode, cantar, que é o que eu sempre gostei. Eu fui atrás, então, de dançar. Hoje eu entendo que foi muito mais uma preparação para o cantor Samuel Ninô. E eu queria, de certa forma, achar algo que fosse paliativo, que suprisse essa minha vontade desse contato com a arte, em especial com o samba de gafieira, né? Eu sempre gostei muito de samba, de pagode, e aí acabei naturalmente me envolvendo mais, me identificando mais com o samba de gafieira. Seguimos. Aí, para vocês entenderem um pouco da minha trajetória. Caramba, Samuel, você começou no pagode, depois começou a empreender, depois foi pro samba de gafieira. E esse mix de assuntos, de pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, é que eu quero trazer aqui pra gente poder trocar ideia, trocar essa questão de conhecimento, alguns conselhos, algumas sacadas, alguns insights, para estar ajudando e devolvendo um pouco para a sociedade do muito que eu já recebi, graças a Deus. Então, pensando nisso, eu entro como aluno no Instituto de Dança Juliana Castro. Com um mês como aluno, sem muito contato com a dança, eu virei monitor. Quem não sabe, monitor é uma espécie de... Ele ajuda o professor na aula. Então, de repente, tem um aluno com mais dificuldade, você dá uma atenção ali, enfim, recebe um treinamento diferenciado e aí você evolui muito mais rápido. Um mês como aluno, virei monitor. Fiquei 6 meses como monitor, eu fiz uma audição para uma companhia de samba de gafieira profissional, aqui em Brasília, chamada Ciazejo. Inclusive, do diretor Thiago Seba, um grande amigo, grande irmão meu. Passei. Dentro da Ciazejo, eu fiquei quase 6 anos dentro da Ciazejo, mas ali 1 ano e meio que eu estava dentro da Ciazejo, eu comecei a dar aula. Já dei aula dentro das estéticas da dança de salão, já dei aula de bolero, já dei aula de forró, já dei aula de zouk, enfim, mas minha grande paixão foi mesmo a questão do samba de gafieira. E aí, quando eu menos esperava, já estava viajando o Brasil inteiro, competindo o samba de gafieira. Inclusive, quero mandar um abraço, um beijo especial para a querida Luana Messias, que à época foi a minha parceira. Eu sempre falo que ela conseguiu extrair ali o melhor da minha dança e possibilitando fazer essas loucuras de viajar para competir. Tá vivendo essa experiência gostosa. Então, eu sempre fui muito intenso. Então, tenho uma expertise do que é de fato... Cara, como é que você tem que treinar? Qual que é a dedicação que você tem que ter para estar dançando ali em alta performance, para estar conseguindo resultados expressivos. E isso tudo foi uma bagagem que eu fui adquirindo e vou estar compartilhando com vocês. Abrindo um parênteses aqui, por exemplo, sempre lidei muito com essa questão de grupo de dança e banda. E o que tem de parecido nisso, né? Nós estamos falando de artistas que tem um ego ali que precisa ter um cuidado, não é de qualquer forma que você fala. Tá certo que a gente não deve falar de qualquer forma com ninguém, né? Mas eu sinto que o artista tem que ter um cuidado maior.
Então eu costumo brincar que a pessoa que consegue gerenciar esses grupos, porque muitas vezes eles não são remunerados, ou quando são remunerados é muito pouco. Então você gerenciar um grupo em que não recebe legal e que tem essa questão do ego muito inflamado, porque todo mundo que trabalha com arte tem que, de certa forma, segurar um pouco essa questão do ego. Eu costumo brincar que se você gerencia uma equipe assim, você vai gerenciar qualquer outra equipe. É claro que não funciona de uma forma literal, mas isso te traz uma bagagem sensacional. Fica muito mais fácil você gerenciar uma equipe em que todo mundo é remunerado, recebe direitinho, do que nessas condições como eu falei. E a ideia desse podcast é você pegar a visão e ver como é que você pode agregar em vários pontos da sua vida, gestão de equipe, gestão do tempo. Só para vocês terem uma ideia, uma das formas que eu busquei de fato tirar esse projeto do papel é que no último ano várias pessoas, vários amigos meus do ciclo mais próximo chegam para mim pedindo conselho. Cara, tô abrindo a minha loja, tô abrindo a minha empresa, o que que eu faço? O que que você me sugere? O que que você me orienta? E eu pensei, com tanto conteúdo na internet sobre isso, e as pessoas ainda assim estão vindo tirar essa dúvida comigo, eu acho salutar criar um canal de comunicação em que eu posso estar deixando registrado essas minhas ideias, essas minhas sacadas, alguns insights de como fazer, principalmente nessa área do business, ou então até mesmo nessa área do show business, que é algo que eu entendo hoje. Deixar isso registrado para poder compartilhar com o número máximo de pessoas aí, tá bom? Uma pausa rápida para a gente se hidratar. Bom, seguindo. Aí, a partir disso, hoje, como é que eu volto pra música? Eu contei pra vocês que eu tava focado totalmente na empresa, fui fazer um seminário e o preletor, na época, sugeriu que se você fosse trabalhar com algo, você escolhesse, se não tivesse dinheiro, com o que você trabalhava, e a música ficou bem claro na minha cabeça. Entrei pra dança de salão de uma forma paliativa, só que no auge de todo esse processo meu dentro da dança de salão, eu sentia que ainda faltava alguma coisa. Eu não estava totalmente satisfeito, eu não me sentia realizado. Foi aí que eu vi, não tem jeito, eu preciso voltar aí para essa questão do samba, do pagode, do cantor, que é o que eu mais gosto de fazer. Foi então que eu não sabia ao certo como voltar, como eu falei, eu parei aos 19 anos, pensei, cara, eu preciso voltar pra cena. O que eu fiz? Chamei meu pai, que tá sempre comigo, salva Vic. Falei, pai, vamos abrir uma empresa de locação de palco, som e iluminação. Meu pai sempre mexeu com música. Foi DJ na época da adolescência dele, produtor de eventos. Desculpa. E aí, ele já tinha alguns equipamentos de som. Peguei um cartão de crédito meu, comprei umas caixas, dividi em 10 vezes. E comecei a prospectar cliente para tentar voltar para a cena e entender como é que era a cena. E foi assim que aconteceu. Comecei a alocar som, palco, iluminação para algumas bandas de samba e de pagode. Fui conhecendo, me inteirando de como estava funcionando. E quando menos esperei, eu já estava dentro de um grupo, o grupo Anima Samba na época, que voltei a ensaiar e aí daí fiz parte de vários outros grupos até lançar a minha questão da carreira solo, porque eu queria trabalhar muito sério. Tipo, meu coração sempre queimou muito por essa questão da música, de cantar. E aí eu, cara, deixa eu lançar minha carreira solo, não pela uma vaidade de ser solo, mas sim porque eu queria trabalhar com uma seriedade. E eu não enxergava muito nas pessoas, eu não enxergava muito essa seriedade ou esse desejo muito forte nas pessoas que estavam comigo até então. Decidi lançar a carreira solo. E aí esse é um mix de hoje a minha vida é esse mix. Eu estou, né, sou cantor de samba e de pagode, sou CEO do Grupo Nino Serviço, é uma road com várias empresas em diversos segmentos. E a minha ideia é estar trazendo
para ter essa troca aqui com vocês, as pessoas que conviveram comigo ao longo desses anos e que, sem dúvida nenhuma, podem contribuir um pouco com a vida de vocês, tá bom? Então pode esperar muito essa questão de insights de gestão de carreira de banda, como que você inicia um negócio, desde algumas dicas também relacionadas a desenvolvimento pessoal, enfim, gestão do tempo. A ideia é que a gente crie esse canal de comunicação para estar agregando na sua vida. Beleza? É isso, produção. Preciso falar mais alguma coisa? Tá tranquilo? O início com a cerveja. Ah, isso é importante. Inclusive, olha só que curioso. Eu sempre fui um cara comunicativo e eu gosto mesmo da conversa, de trocar ideias. Às vezes, quando eu ia num barzinho com os meus amigos, eu sempre fui de perguntar, saber como é que era a vida deles, entender, principalmente se ele já tinha alguma relevância em alguma coisa que ele já fazia. E há tempos atrás, eu não sei ao certo quanto tempo, eu lancei, obviamente com a ajuda dos meus pares e toda a equipe da Ciazejo, um quadro no YouTube, dentro do YouTube da Ciazejo, que se chamava Ciazejo Entrevista. E na ocasião, eu entrevistava as principais referências de samba, né? E da dança de salão, na verdade. E muito antes desse hype de podcast, enfim, inclusive, vou colocar um card aqui pra vocês verem. Eu, magrinho, sem cabelo. Pra vocês entenderem um pouco dessa minha vertente, que já me acompanha há muito tempo. E aí, resolvi então criar esse Pega a Visão, um projeto que nasceu no meu coração, e agora eu tô, de fato, colocando a mão na massa, fazendo ele acontecer, com a ajuda do meu parceiro, Rodrigo, e toda a família do Comenta Brasília, que tá ajudando a gente viabilizar esse projeto. Meu sócio Wilkerson Jacob, mais conhecido como Will, e toda a galera da agência Line. Estamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o episódio 0, só para vocês sentirem aí o que vem, as cenas dos próximos capítulos. Se você tá aqui até agora, então, por gentileza, clica no gostei, se inscreve no canal e pode gerar muita expectativa, que a gente está fazendo tudo com muito amor, com muito carinho, para você poder pegar a visão e agregar muito valor na sua vida. Beijo no coração, eu sou o Samuel Ninô e esse é o episódio 0 do nosso Pega a Visão.